Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso Farofa Cult, podcast para você se divertir e para pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Meu nome é Lucas Soares e o Zack Snyder é o pai do cinema. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Joana. E aquela coisa, né? Brasileira, não tem muito o que dizer, vocês já sabem o que eu tô sentindo. Oi, galera, aqui é Matheus. Feliz Páscoa e Juliette superestimada. Vou ser cancelado? Agora vou. Mentira, gente, vamos lá. Oi, gente, meu nome é Michelle Ezaquiel e mais uma vez a gente vê se repetindo a dança das cadeiras do governo Bolsonaro, né? A nossa primeira pauta do episódio é sobre o fenômeno das músicas do TikTok. Se você usa a rede social, já percebeu que existe uma série de hits cativos que bombam nos vídeos curtos produzidos na plataforma. Aliás, muitas músicas que estouram primeiro no TikTok e depois começam a ficar mais bem-sucedidas nas paradas, no geral, e principalmente nas plataformas de streaming. Um exemplo é a música Say Soul, da cantora norte-americana Doja Cat. A gente também pode citar o super hit Old Town Road, do Lil Nas X. A música estourou no TikTok e fez tanto sucesso na plataforma que até rendeu um certificado de diamante pro rapper. A música ainda alcançou o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard e se manteve durante 19 semanas. Para consagrar ainda mais o rapper e o hit, o cantor recebeu 6 indicações ao Grammy de 2020. Então, gente, qual vocês acham que é o impacto do TikTok na indústria da música, principalmente no consumo online? Eu acho que a forma de consumir música, ela varia de acordo com a geração, né? E as tecnologias da época. Mas então, eu acho que o TikTok, né, assim, meio que tá tateando ainda, né? Mas essa questão do audiovisual, né? Que a gente sempre escuta falar do audiovisual, mas a gente sempre valoriza demais o visual e o áudio ele não é tão valorizado nessa questão do audiovisual, porque querendo ou não é uma plataforma audiovisual, né? O TikTok. E aí eu acho que o TikTok, de alguma forma, conseguiu dar uma valorização nessa parte do áudio, que é justamente as músicas que estão sendo irritadas pelo aplicativo, né? De uma forma meio que inconsciente, o aplicativo ele conseguiu trazer essa valorização do áudio, da música, a gente pode perceber assim, nas discussões que a gente tem sobre áudio, visual, no caso do cinema e tudo, o que é muito valorizado é o visual, né? O áudio nem tanto. Então, eu acho que a plataforma, ela de certa forma, ela está conseguindo, na verdade, trazer essa valorização. E tem muito artista que tá criando música pensando em bombar no TikTok, né? Então, Sim, tem muita total. gente que cria conteúdo já avisando como ele vai render na plataforma. E eu acho isso muito curioso, porque eu não sei se isso já existia antes, né? Assim, A plataforma ela meio que criou um novo jeito de você ter um sucesso, né? Que as pessoas estão criando conteúdo já com aquele tempo do TikTok, já pensando de fato na plataforma e da dancinha que vai ser feita na plataforma. sim, esse negócio das danças, né? Até a própria batida das músicas, assim, elas estão mudando para fazer aquele bando de dança que tem que ficar mexendo o braço, assim, enfim. Eu fico imaginando quando a pandemia acabar, a gente dançando essas músicas na balada, assim. Assim, Aconteceu. eu acho. Perdi o foco. Eu fiquei imaginando as pessoas fazendo essa coreografia. Mas é real, gente, é real. Eu acho que não, Juju. Acho que não vai rolar. Pelo menos eu espero que não, né? Porque, gente, seria no mínimo estranho. No mínimo. Mas será que, tipo, as coreografias de TikTok vão invadir as pistas, assim? Não sei, né? É só uma suposição. Eu torço para que não, porque eu acho muito estranho. Assim, já é estranho você vendo os vídeos, né? Que são umas dancinhas, sei lá, enfim, eu acho meio bizarro. E aí você vê isso, tipo, partindo pro mundo real, né? Que no caso seriam as pistas de dança. Eu acho que não tem muito a pegada de uma, sabe? Bom, não sei também, né? O mundo sempre me surpreende, né? Então, pode ser que eu esteja bem errado. Mas é muito Não engraçado duvide do jovem porque... tiktokeiro, gente. É.
Mas é muito engraçado porque eu não tenho TikTok, eu não tenho interesse nenhum em ter TikTok. Mas eu acho muito engraçado porque, assim, eu não tenho interesse nenhum em ter TikTok, né? Eu não tenho e provavelmente eu nunca vou ter. E aí as músicas bombam lá, e aí eu escuto uma música, eu escuto essa música que já tá bombando lá, depois em algum outro lugar, e aí eu vou ver que, tipo assim, todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas jovens, algumas até da minha geração, conhecem a música e eu não conhecia. E eu não sou uma pessoa tão excluída assim, né, digitalmente. Tipo, eu escuto bastante plataforma de streaming e tal, mas mesmo assim, vez ou outra eu me pego muito desatualizada, né? Então, essa coisa de bombar primeiro lá para depois bombar para fora, eu acho que ela significa muito uma nova forma hoje em dia da gente estar consumindo música. Que é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque eu nunca imaginei que o TikTok seria uma nova fonte de música para bombar, sabe? Assim, de você conhecer músicas novas pelo TikTok. Eu sempre achei que era mais uns videozinhos criativos, engraçadinhos, ou sei lá, meio de influência, mas não de músicas, assim, tipo, a música do TikTok que bomba lá e depois sai de lá para bombar aqui fora, sabe? Eu acho esse fenômeno muito curioso. Amiga, só um conselho, nunca diga nunca. Eu também ficava assim, ai, não vou usar o Instagram. Matheus está de prova, me marcava várias coisas, eu não via nada. Hoje em dia sou o quê? Cadelinha do Instagram. Então, nunca Mas eu diga não tenho nunca. Tô aqui perfil para nenhum comprovar de isso. TikTok. Eu não tenho perfil nenhum, gente, de As TikTok. coisas acontecem, as coisas acontecem. Eu também há uns 3, 4 anos não tinha, não. E agora tô lá, né? É isso. Tu tem TikTok, Michelle? TikTok não, tô falando do Instagram. Ah, tá. Eu tava falando TikTok assim, eu queria ver dancinhas tive. de Michelle. Não, TikTok eu cheguei a fazer por uma parada do time lá de basquete, mas aí gravei o vídeo, mandei e nunca mais usei. Não sei nem como é que tá a conta. Qualquer dia eu vou entrar lá pra ver. Apesar que eu vejo, querendo ou não, assim, eu não sei vocês se consomem o Reels, mas quem consome o Reels, consome o TikTok, porque assim, a galera bota o mesmo conteúdo que fez no TikTok, bota lá, não tira nem a marca d'água, sabe? É. Então, nem é outra coisa. Eu sou o adepto do Rios total, assim. É porque eu acho que, fugindo um pouco do tema, mas mesmo assim no tema, eu acho que o Instagram ele agrega várias outras ferramentas, né? O TikTok existe só para fazer vídeo de TikTok, assim como o Snapchat só existia para fazer os stories, né? Então, quando a gente tem um lugar que você consegue ver o feed, ver os stories e ver os TikToks tudo no mesmo lugar, isso facilita bem o processo. Então, eu sou total adepto ao Rios, porque eu consigo ver tudo que tem no TikTok, provavelmente, e que, de qualquer maneira, engaja, né? Acho interessante o modo como o TikTok existe para gerar conteúdo, assim, né? E sobre as músicas, né? Eu acho interessante e engraçado, não sei, porque as músicas, elas bombam não só na dancinha, né? A dancinha é uma das formas da música fazer sucesso, né? Existe, além das dancinhas, existe as cenas, né, que as pessoas fazem com trechos de música e que ficam maravilhosas. Existe os challenges de maquiagem, né? Então, uma artista lança uma música, daqui a pouco vai vir uma sequência de blogueira fazendo maquiagem usando aquela música, e aí vai irritar com isso, né? E, obviamente, as dancinhas, elas bombam mais ainda, porque são desafios para você tentar entender o que está acontecendo. Hoje em dia, eu já sei qual é a música que eu posso ouvir rios, posso ver rios sem ouvir, e saber qual música está tocando, porque eu vejo a pessoa fazendo o passinho e já sei exatamente que música está tocando. Mas o que eu acho mais interessante disso tudo é, tipo, a indústria toda tá se montando para o TikTok. Porque você vai ver as músicas da Ariana Grande, elas não têm mais do que 3 minutos. Se alguma tem, são poucas. A dos últimos 2 álbuns. O Lil Nas X, como já falaram aqui, né, no podcast, ele tem música dele de 1 minuto e 50. Então, assim, ele é um artista que fez sucesso por causa do TikTok. Inclusive, no Twitter dele, ele postou uma série de vídeos sobre a vida dele. E ele postou exatamente que Old Town Road, ele chegou, lançou sozinho, né? E aí ele viu que começaram a fazer um challenge de caipira, alguma coisa assim, né? De country lá nos Estados Unidos, as pessoas se montarem.
E aí uma pessoa muito famosa no TikTok usou a música dele de fundo e aí começou. E aí ele gravou o remix com Billy Cyrus, né? E aí, então assim, para você ver que existe um mercado do TikTok e aí, ao mesmo tempo, existe um mercado da música que quer abastecer esse TikTok, porque é o público que mais engaja. É a faixa etária que mais engaja. Então, a indústria toda agora vai se montar para isso. Mas o que eu quero dizer é que é impressionante como os grandes hitmakers da nossa geração estão vendo que o TikTok é a plataforma que mais engaja e que eles vão fazer música para o TikTok. Ah, quais músicas para o TikTok? Todas. Porque não tem música hoje, assim, dos grandes hits. Não é que não tenha, mas a grande maioria das músicas, dos grandes hits, não tem mais do que 3 minutos. Assim, aquela época em que tinha... Eu lembro do Justin Timberlake fazendo sucesso nas paradas, lançando música de 5, 6 minutos. Gente, o artista tem que ter muito cacife para conseguir fazer isso. É assim, é bizarro, assim, como a gente vai se moldar todo para essas musiquinhas. E as pessoas ficam reclamando, assim, eu vejo no Twitter. Ai, não, porque agora a música não tá durando mais do que 2 minutos e meio. Vai continuar assim, porque estão ganhando dinheiro. Porque você, ao mesmo tempo que abastece o TikTok, você abastece o Spotify também. Porque aí a pessoa escuta uma música de 2 minutos e meio, ela vai escutar de novo, porque ela gostou, mas é curta. Eu sou total a favor da música curta. Eu ia falar que sou do time que reclama de música curta, mas eu sou fã de clipe, então eu acho muito, muito ruim quando o vídeo a música é curta e os cantores fazem exatamente o tamanho da música, assim. Para um clipe. E no clipe você pode abordar tudo que você pode abordar da música, você pode jogar no clipe, né? Então você pode fazer um clipe de 10 minutos, que nem Manu Gavassi, e mesmo assim a música bombar mesmo assim, né? Então eu sou a favor que a música seja curta, que a gente ouve mais coisas, né? Aí consome mais conteúdo, mas acho que vale apostar em outras mídias para poder fazer o hit bombar e conquistar mais fãs. Mas é porque a gente é da geração do videoclipe, Matheus. É meio estranho falar isso, né? Dizer que a gente é como se a gente fosse velho, mas essa geração nova, da galera que tá sendo adolescente agora, eles não são que nem a gente, assim, acho que eles são muito imediatistas. Então a gente gostava daquela coisa, daquela música maior, um clipe que tinha toda uma história. A gente cresceu com Lady Gaga, com os vídeos dela que pareciam um episódio de série, sabe? Uma novela, assim. Mas hoje em dia acho que a galera ela tá numa vibe mais rápida, né? Mais curta, então o pessoal não tem muita paciência para vídeos e músicas muito longas, né? E aí talvez seja por isso que o TikTok ele seja a plataforma perfeita da nova geração. Eu acho que no final das contas, da mesma forma que na nossa época, não, porque a gente, né? Ou será que a gente já chegou nessa época? Não sei. Como diria minha mãe, a época também é nossa, porque eu tô viva horas. Exatamente. E os velhinhos estão no TikTok. Os velhinhos estão no TikTok. Não, e a minha mãe, ela fica putíssima comigo quando eu falo assim, porque essa música é da sua época. Ah, meu querido, funk que tá tocando agora também é da minha época. Eu estou viva horas, entendeu? Então, a gente é dessa época. Olha, sinceramente, a gente já tá chegando ao nível que a gente tem que arrumar desculpa pra gente estar na época certa. A gente tá ficando velho, gente. É isso. Só queria deixar isso claro. Eu tô há 2 dias com 24 anos e já não tô aguentando mais, gente. Gente, vocês Feliz aniversário, Joana! Vocês sabem que na música de Sérgio Reis, 30 anos a gente já é panela velha, né? Assim, a gente tá se aproximando. Sério que é 30 anos que ele faz de base? Sério? Sim, Jesus! Gente. Vocês não sabiam? Não, achei que eu achava que panela velha era pessoa velha mesmo. Não, e a OMS, que acho que há uns 2 anos, ela colocou a adolescência até os 24 anos, né? E eu já me achava super adolescente. E agora eu não sou mais adolescente. Realmente, assim, até pra OMS eu já não sou mais adolescente. É um De onde veio essa ideia? E pro Sérgio Reis você já tá se aproximando da velhice. De ser uma panela velha. Assim, panela velha faz comida boa. Você está se aproximando, Joana. E a gente também, né? A gente tá se encaminhando. Ah, pelo menos a comida é boa, né? Isso que importa. Muito bom, é isso.
É sobre isso, é sobre isso. Mas, enfim, a gente pode então dizer que na nossa época, assim como o Snapchat foi um marco, né? Todo mundo queria baixar o Snapchat para mensagens rápidas e que iam apagar depois de 24 horas, o que tirou todo aquele peso da foto que ia ficar ali para sempre. Eu acho que é isso. O TikTok é da nova geração, vai ser o novo norte para música, vai ter ainda gente fazendo as músicas de 5 minutos como tem gente que gosta, mas é isso. Atura ou surta. A pauta agora é sobre política e o assunto é a dança das cadeiras dos ministérios do governo Bolsonaro na última semana, no mês de março. Tudo começou com a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já vinha sofrendo pressão pela má atuação na aquisição das vacinas. Lembrando que, na realidade, o ministro Ernesto Araújo, ele só estava ali no governo por causa da ala ideológica do governo, né? Que é aquela ala ali olavista, apesar do governo meio que não estar numa relação boa com o Olavo de Carvalho. Então, ele só ficava ali por isso. Só que acho que ficou tão aparente a incompetência dele com as vacinas, e ainda mais, alguns grandes jornais, né, noticiaram que a China tinha colocado basicamente como um empecilho qualquer tipo de negociação com o governo brasileiro se o Ernesto Araújo ainda continuasse lá. Então, olha a merda que ele se meteu. Aí não tinha mais como. Ficou aquele momento assim. E aí piorou quando ele, no Twitter, resolveu arranjar confusão com a Cátia Abreu. Aí eles, né, trocaram muitas farpas lá. Deu merda, né? Obviamente, Cátia Abreu ficou saindo ali por cima, chamando ele de moleque. Nossa, pesado isso, né? E aí não tinha mais clima para ele ficar no governo. Enrolou, ele saiu. Só que, né, o que tá ruim já pode piorar. Começou a dança das cadeiras no Ministério da Defesa e na chefia das Forças Armadas, né? Porque o Bolsonaro não gostava muito do Pujol, que é o comandante do Exército, era o comandante do Exército até então, mas só que o ministro da Defesa não quis tirar ele. Falou que não, né? E porque ele queria manter essa coisa institucional do Ministério da Defesa de defender as instituições e a Constituição e a democracia. E aí o Bolsonaro falou tchau. E aí ele finalmente conseguiu demitir o Pujol, só que o comandante da Marinha e da Aeronáutica também não gostaram dessa interferência e resolveram pedir a demissão conjunta. Inclusive, é a primeira vez, né, em períodos democráticos isso acontece. Isso não é normal de acontecer. Trocar os três. Geralmente eles saem ali por... geralmente é uma troca totalmente de acordo, né? Não essa coisa abrupta que foi. Então, foi essa confusão toda, né? O Bolsonaro, ele na realidade, está naquele momento meio que de decepção, porque ele deu muitas benesses, né? Muitas coisas boas para o Exército, poupou eles na reforma da Previdência, né? É a categoria que mais está se beneficiando desse governo, e eu acho que ele esperava, em troca, um certo apoio num possível golpe de Estado aí, ou numa certa repressão, né? Que a gente não sabe muito bem o que se passa na cabeça desse homem. Mas ele queria um apoio do Exército. E ele não conseguiu esse apoio. Dizem que ele só tem apoio mesmo entre os soldados, né? De baixa patente, o baixo clero. Já no alto clero, continua a mesma coisa. Não existe nenhuma articulação de golpe, de alguma coisa do tipo. Então, ele já se decepcionou em relação às Forças Armadas. E a queda do Ernesto Araújo, é bom a gente lembrar, é um golpe muito forte para ele. Porque depois da queda do ministro da Educação ano passado, do Weintraub, e o Ernesto Araújo já era o resquício dessa ala ideológica, esse antiglobalismo, o Brasil vai virar párea internacional sim, e é isso aí, vacina não, né? Ele aí no consórcio, por ele não teria nem participado desse consórcio aí, que é da ONU, né, para dar vacina aos países mais pobres. Né? Tanto é que a gente recebeu menos doses que a gente poderia receber. Por ele não receberia nenhuma. Mas a gente acabou recebendo por pressão. E é isso, né? Mas eu só queria dizer que agora a gente está trocando de ministro aos 45 do segundo tempo. Com certeza, se a gente tivesse um outro ministro desde agosto do ano passado, quando a gente estava negociando vacina, seria um outro cenário. Não vejo mais diferença, assim, no cenário de vacinas
agora. Até porque qualquer coisa que poderia e deveria ter sido feita era para ter sido feita no passado. Agora a gente só vai se ferrar mesmo. Então, acho que na realidade ele só mudou por pressão do Centrão. Até porque ele sem o Centrão não é nada. Mas, Sossô, você realmente acha que se a gente tivesse um outro ministro, o cenário estaria diferente? Porque, assim, o Bolsonaro, ele quer interferir de qualquer forma. Então, a gente acaba percebendo que tudo que meio que acontece dentro dos ministérios por pressão dele, de não aceitar o que a galera lá tá fazendo. Então, ele meio que pressiona para poder fazer do jeito que ele quer e faz merda. Essa que é a realidade. Então, realmente, eu não sei se a gente tivesse um outro ministro ia mudar alguma coisa, porque quando ele vê que vai fazer o que ele não quer, ele vai lá e muda, entendeu? E, Tem que ser do jeito assim, dele, né? Tem que ser do jeito exatamente. dele. Isso é muito Ele sintomático. mesmo chegou a falar, né, quando o Pazuello quis adquirir... Quais foram as vacinas, gente? Eu esqueci. Da AstraZeneca, eu não lembro. Que ele quis adquirir algumas vacinas, chegou a meio que fechar, já quase fechar o contrato, e ele foi lá e falou: não vai fechar porque eu sou o presidente e, assim, eu tenho o meu querer aqui, sabe? Não é bem assim as coisas. Então, eu não sei se tivesse algum outro ministro ali, se ia mudar o cenário, se a gente estaria no mesmo cenário que a gente está hoje em dia, porque ele acha que a presidência é o brinquedinho dele de, sabe, de lavar carro, que ele fala quem vai e quem volta. É complicado. Sim, no final o problema é sempre ele, né? A Ludmilla, né? A antiga candidata do Ministério da Saúde, ela falou isso, né? Não adianta, o problema é ele. Não adianta, exatamente. Não adianta. Você pode botar o ministro que for, porque se a pessoa não fizer o que ele aceita, ele vai tirar simplesmente, né? E aí a gente não anda para frente. Ou a gente fica estacionado ou a gente anda para trás, porque assim, pelo cenário que a gente vê hoje em dia de vacinas do Brasil e de outros países, gente, a gente era referência em campanhas de vacinação. E hoje em dia a gente está com essa campanha capenga, ridícula que a gente está vivendo. Assim, é ridículo. É ridículo a gente ver isso que está acontecendo hoje em dia, né? E aí eu fico me perguntando, será que realmente se tivesse outra pessoa ia adiantar? Eu realmente acho que não. Assim. Com esse governo que a gente tem, com o Bolsonaro na presidência, eu não vejo muita melhora na mudança de ministérios, né? Porque ele apenas, se ele não aceita, ele tira. Ele tem esse poder, ele vai lá e tira, ele faz isso. E ele tem muito apoio, né, ainda. Digo, eu acho que é muita ingenuidade achar que ele já tá perdido, sabe? Eu acho que ele ainda vai dar muito susto na gente, principalmente no ano que vem. Então, A não ser que ele se esculache mais e mais, assim, e que venha um meteoro e taque bom senso na cabeça do brasileiro. Mas fora isso, eu acho que a gente ainda vai, ano que vem vai sofrer um pouquinho, assim, porque... Eu acho que esse desespero também nessa semana, né? Porque começou com o Ernesto Araújo, mas acho que o negócio começou a descambar ali quando o ministro da Defesa saiu, né? E teve essa reforma ministerial enorme que ninguém previa, e a gente, pelo menos no nosso grupo do WhatsApp, né, a gente ficou comentando, e caiu mais um, e caiu outro, e agora vai trocar todo o comando, em pleno desespero, acreditando que o Bolsonaro ia pensar, estava pensando de fato em instalar algum estado de sítio ou alguma estratégia de golpe, né, nessa segunda-feira, e foi aquele momento muito desesperador, né, de o que está acontecendo em Brasília, mas eu vejo que, acho que o que deu como resultado disso, a gente acaba vendo que o Bolsonaro cede mais ainda para o Centrão, né, ele perde muito do que ele pretendia fazer, né, e prova mesmo que ele é fruto da velha política mesmo, né. As pessoas falavam muito de velha e nova política, mas a gente vê muito que o Bolsonaro ele já demonstrou que ele está super do lado de fazer acordos para poder se manter, né? E a gente vê, né, esse aceno para o Centrão através da escolha da nova pessoa responsável pela Secretaria de Governo, né, que é a deputada federal Flávia Arruda, né, que é do PL, né, e total alinhada com
o nosso centrão, né? O que a gente chama de centrão. E ajuda também nessa relação com o presidente, né, da Câmara, o Arthur Lira, que já fez aceno para o próprio impeachment, né? A gente acreditava, né, que o Arthur Lira era total para Bolsonaro, e a gente percebe que até mesmo o Arthur Lira já está perdendo a paciência com o nosso presidente, que não deveria ser nosso presidente. Outro fato também, só para falar dessa deputada, ela é esposa de um político mega corrupto, né, já denunciado, né? Então, nada de novo sobre a Brasília de Bolsonaro. Pois é, gente, além dos ministros, a gente também pode falar da saída dos comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército, né? Desde a redemocratização, essa foi a primeira vez que os 3 chefes das Forças Armadas foram demitidos ao mesmo tempo, fora do período de troca de governos. Bom, com a saída, né, dos 3 comandantes, muito se especulou sobre qual é a força, né, da democracia, porque todo mundo sabe que as Forças Armadas do nosso país, elas não fazem parte de um governo, né? Elas fazem parte do Estado. E a partir do momento em que um governo parece querer atuar diretamente nela, isso fere muito a Constituição, né? E os próprios comandantes saíram em solidariedade à saída do ministro da Defesa, né? E o mais surpreendente, né, é que essa troca, né, o Bolsonaro acreditava que o exército ia estar mais próximo, né, da mão dele, né? Só que o engraçado e surpreendente, né, é que o Bolsonaro acreditava que o exército ia ficar na mão de pessoas que apoiassem ele, né? Sendo que a segunda pessoa, né, na linha hierárquica do exército, era uma pessoa que seguia a mesma linha do Pujol, né? Então, meio que trocou um pelo mesmo, né? Trocou por pessoas que tinham o mesmo ideal ali dentro. Então, acabou que não resultou em nada para apoio em relação ao Bolsonaro. Saem as pessoas, né, que batem de frente com ele, e entram pessoas que acatam muito, sabe, as vontades dele. Porque, por exemplo, no dia seguinte, né, que ele nomeou o novo comandante do Exército, o cara já estava falando sobre comemorar o golpe de 64, né? Então, assim, não deixa de colocar a gente que está alinhado com o discurso dele, né? E eu acho assim, no caso, saem pessoas que não concordam, que batem de frente com ele, né, não concordam com ele, e entram pessoas que são obrigadas a fazer malabarismo. Eu vejo muito isso no Queiroga. Tipo, o Queiroga não fala de tratamento precoce, né? Ele não apoia, porque ele tem medo do processo lá na frente. Que é, inclusive, o que demorou, né? O que fez a demora dele entrar. Porque estão querendo meter o Pazuello em algum cargo público, porque o processo vem. Uma hora o processo vem. Você está dizendo para as pessoas tomarem uma coisa, dizendo que isso vai curar elas, não cura, baseado em estudo nenhum. Então o Queiroga tá ali, eu vejo muito isso. Não, ele não fala de tratamento precoce. Ao mesmo tempo, ele incentiva a máscara, porque o Bolsonaro autorizou a falar que é para incentivar a máscara e distanciamento social. Queiroga já falou não ao lockdown, porque esse é o que o Bolsonaro quer. Bolsonaro, pela pressão política, agora fala vacina sim. Inclusive tenta mudar toda a narrativa de que eu sempre fui a favor da vacina. É o que ele diz. Inclusive pagando disparo de mensagem em rede social, que é o que ele tem feito nas últimas semanas. Dizendo que o Bolsonaro sempre foi a favor da vacina. Aí agora o Queiroga também pode ir para a vacina. Então, assim, é isso. E os outros ministros vão fazendo a mesma coisa. Onde eles podem pisar, eles pisam. Onde eles não podem, eles não falam nada. Porque, né? Querendo ou não, todo mundo pensa no futuro. Se esse governo acabar, o que vai ser ano que vem? Não, eu acho que é o misto, né, no caso, né? Tipo, ao mesmo tempo que esse exemplo que você citou do Queiroga, que ele quer estar no ministério, né? Tipo, é um ápice de carreira, vamos dizer assim. As pessoas têm medo do processo que vem lá atrás, até porque ele é um médico e ele sabe dos riscos que teria dele falar desse tratamento precoce. Ele sabe que isso não funciona, ele sabe que isso é colocar a saúde pública em risco. Então, ele não vai apoiar, mas ao mesmo tempo ele não apoia totalmente a ciência, que ele sabe que é o correto, que seria o lockdown no momento que a gente está vivendo, com quase 4 mil pessoas morrendo por dia.
Mas ele também não apoia porque não vou me lindrar ao Bolsonaro, porque se eu me lindrar ele vai me tirar. É muito daquilo que eu já tinha comentado, né? Ele vendo que as coisas não estão saindo do jeito que ele quer, ele simplesmente troca, porque ele tem esse poder, então eu vou chegar a buscar até alguém que concorde 100% com o que eu falo. Mas nesse momento de pandemia, eu acho que é muito difícil também ele conseguir isso, ainda mais para o Ministério da Saúde, né? A gente acho que já descambou um pouco a pauta, mas falando um pouco de Ministério da Saúde, eu acho muito difícil ele encontrar alguém para o Ministério da Saúde que seja minimamente qualificado, o que não era o caso do Pazuello, que não tinha nenhuma qualificação para estar naquele ministério, ainda mais na situação que a gente vive. Ele conseguindo alguma pessoa minimamente qualificada, a pessoa que vai entrar, como no caso do Queiroga, ela fica ali tentando equilibrar, tipo, a loucura dele de querer incentivar tratamento precoce e que a cloroquina para o povo, e querer equilibrar a parte sensata de que usem máscara, façam isolamento social, não aglomerem, sabe? É muito difícil você estar nesse lugar, né? De querer meio que equilibrar uma loucura e completamente irresponsável dele com a ciência, que é o que está dizendo agora. Tipo, galera, fica em casa e não dá para sair agora. Se cuidem, porque a parada está muito séria para a gente dar mole. Então é isso, né? Bolsonaro vai trocando, vai tentando mudar para ter um governo mais obediente, né? Tendo ministros que não aconselham e sim obedecem. E o futuro vai ser assim, né? No ministério, qualquer um que vá contra as ordens dele vai cair. A perspectiva é essa, o futuro é esse, até para ele tentar evitar. Ele quer ter apoio, né? Ele quer ele quer se cercar de pessoas que concordem com ele e apoiem ele e deem apoio moral para ele, questionar nunca. E é isso que a gente vai ver, não é nesse ano e também no ano que vem. Chegamos ao nosso último bloco, mas o assunto não é menos importante. Vamos conversar sobre o nosso tão amado e fonte de alienação mais potente do momento, o BBB 21. Após um paredão formado com os antigos aliados do jogo, a Sara perdeu a chance de continuar atrás do prêmio de 1,5 milhão e foi eliminada com 76,76% de rejeição. O que é de se espantar é que ela chegou a ser recordista em menor porcentagem de votação no paredão, contra Fiuk e Nego Di, com 0,37% dos votos. E como o BBB é capaz de provocar uma mudança tão repentina no favoritismo do público? Eu acho que foi uma série de acontecimentos que provocaram e provocam essa mudança no público. Porque se a gente parar e analisar, não é a primeira vez que uma participante começa como favorita ao prêmio e perde isso ao longo do jogo, como foi com a Marcela na edição passada. Não sei se vocês se lembram disso. E agora, nessa edição, no caso da Sara, né, a gente viu que falas, andados e posicionamentos dela dentro da casa levaram ela de a espiã da queridinha do público nas redes sociais a Miss Cloroquina, né? Tipo, ela foi de um ponto ao outro muito rápido. Além de ter aqueles péssimos comentários sobre a pandemia, e a picuinha que ela arrumou do nada com a Juliette, que eu, assim, até agora eu não entendi de onde surgiu aquilo, foi meio que a gota d'água para ela perder o favoritismo dela. O que aconteceu com a Sara é muito parecido com o que aconteceu com a Marcela, né, no BBB passado. E eu acho que é o que acontece direto, assim, a gente pega muito uma pessoa, coloca lá no pódio e de repente essa pessoa ela desce assim, escorraçada do nosso pódio. Às vezes ela só sai porque, enfim, outras pessoas demonstram ser mais legais, às vezes elas decepcionam, né? Eu acho que a gente cria muita expectativa com as pessoas do BBB. A gente coloca muito elas em. A gente dá muitos prêmios e pódios para elas, mas
no fundo, elas são pessoas, né? E elas vão nos decepcionar, como as pessoas na vida real nos decepcionam, né? Foi exatamente o que aconteceu com a Sarah, né? Ela se mostrou uma pessoa mega legal e, de repente, ela mostrou que não é bem assim. É tipo uma amiga que a gente gosta e depois descobre que ela é falsa, sabe? Mas que se comparar também com a trajetória, né? A gente colocou essas duas trajetórias, né, para comparar. Eu acho que o que une as duas é o contrassenso, né? A gente comentou isso, acho que no primeiro, segundo episódio nosso, né, sobre o contrassenso dos participantes do BBB, e acho que volta nisso porque a gente tinha a Marcela, né, uma pessoa que defendia a independência, defendia várias coisas e várias pautas feministas e bancava os argumentos dela. E aí, com a entrada do Daniel e com o romance, tudo que o Daniel fazia de machista, ela passava pano, e tudo que os outros homens faziam de machista, ela ia lá e cobrava em cima deles. E aí, mesmo acontecia com. E aí, a gente pode também citar a Sarah, né? Que no início ela conseguia desbancar todo mundo que ela achava que era falso, e a gente considerava que era os inimigos do jogo, né? Que eram os inimigos do fair play, né? Como o Thiago fala. E aí depois ela mesma virou aquilo que ela mais odiava, né? Ali no começo do jogo, né? Ela virou a pior pessoa possível, mas ao mesmo tempo, aí opinião pessoal completamente, não achava que ela que deveria ter saído nesse paredão exatamente. Acho que é o Rodolfo que tá aí, né? Vivendo nessa casa, gerando ódio gratuito todo dia, que essa semana já falou mal do cabelo do João, né? Teve um comentário super errado sobre o cabelo do João. Falou também constantemente fala sobre o Gil João assim de graça. Fez aquele comentário super desnecessário sobre a roupa do Fiuk. Então, é uma pessoa que não deveria estar lá dentro de qualquer jeito, assim. Mas aí a gente também entra nessa questão, né? Porque a Sarah, ela virou a inimiga, a opositora da queridinha, né? Que é a Juliette. Então, acho que sim, teve muita gente que não gostou da Sarah pelos comentários, né? Principalmente com relação ao deboche à Covid, mas uma massa foi na Sarah por ela ter sido essa pessoa uma das responsáveis pela ruptura do G3, né? Que era o grupão preferido e tal. Muita gente diz que ela fazia a cabeça do Gil, então eu vi muita gente que gosta do Gil pedir para Sarah sair também, para ver se o Gil dava uma recuperada na imagem. Então eu acho que a Sarah, ela representou o que as pessoas não gostam. Então eu acho que o Big Brother é muito mais disso, é o que você não gosta de ver, mais do que o que é certo ou o que é errado, sabe? Porque se fosse para o que é certo e o que é errado, o Rodolfo tinha saído desde o paredão com a Carla Dias, sabe? Mas ele não saiu. Quem saiu foi a Carla, porque o povo não gostou de ver a Carla ali com o poder do paredão falso votar totalmente trouxa por causa de macho, sabe? Eu acho muito engraçado, né? O BBB, essa coisa, né, de odiar-se uma semana, adorar em outra, os indiferentes se tornam odiados ou não, enquanto isso a Pouca tá dormindo. Então, assim, é muito doido esse jogo. E as pessoas da internet, elas vivem muito forte isso, né? Sabe, no Twitter a galera na segunda-feira tá afirmando: não, a Sarah é winner moral, porque ela sabe jogar pra caralho, ela é boa pra porra, Sarah é demais, estrategista do caralho. Aí na sexta Sarah Bolsominion, ai, eu não suporto essa garota, olha ali o jeito dela, olha não sei o quê. Como é que pode, né? É muito doido isso. Sim, do nada ela. Tudo que ela fazia era irritante, assim, né? Porque por causa de um comentário, tipo, a gente começou a ver ela como irritante em absolutamente tudo. Só que talvez antes, né, do comentário que desagradou a gente, ela tinha o mesmo comportamento, só que a gente não percebia, né, ou não chamava tanta nossa atenção, assim. Então, como os defeitos das pessoas, eles ficam muito mais perceptíveis a partir do momento que a gente tem ali um probleminha com ela, entendeu? Porque será que se ela não tivesse feito esse comentário, né, da pandemia e do Bolsonaro e tal, será que se ela não tivesse feito os comentários da pandemia e do Bolsonaro, ela ainda ia continuar sendo favorita? A partir do momento em que ela falou essas coisas que nos desagradaram, né,
a gente começou a problematizar ela como um todo, sendo que talvez ela, desde antes, ela já tinha essas atitudes, assim, essas falas e posicionamentos, né? Eu não entendia, Sarah, assim, quando essas falas dela. Eu acho que talvez esse desgaste dela já ia acontecer com o tempo. Porque, querendo ou não, ela cresceu porque ela via as estratégias do grupo da Carol, ficava ali no cantinho, meme, não sei o quê. Mas acho que uma hora ou outra, né? Acho que a função dela ali meio que ficou perdida depois que o gabinete do ódio foi todo desmantelado. Mas o que eu acho eu achei mais bizarro, gente, eu tenho que falar pra vocês, é que eu fiquei muito chocado quando ela falou, ela entra no BBB, vai lá, começa a falar com o pessoal, aí ela fala, sabendo que tinha câmera gravando, sabendo da visão de jogo que ela fala, ah, não, eu parei de seguir o Bolsonaro porque pra não dar problema, né? Tipo, gente, mas se você parou de seguir ele pra não dar problema, por que você tá falando isso agora em rede nacional? Tipo, qual é o teu problema? Eu não consigo entender isso. Porque, tipo, a estrategista fodona. Cadê a estratégia aí, minha filha? Não, mas então, Sussu, era isso que eu justamente ia comentar agora, em seguida de você. Eu acho que ela entrou com um pensamento muito estratégico, né? Muito de consultora de marketing, tanto é que ela deixou de seguir o Bolsonaro, ela entrou na casa, você não via ela tendo posicionamentos polêmicos, querendo ou não, ela se aproximou de quem? Do gay nordestino, afeminado, que é o Gil. Então, e aí ela começou a se aproximar de quem? Do Lucas, que era um cara que estava sofrendo uma puta pressão psicológica, querendo ou não, era o bissexual da edição que se revelou, né, que saiu do armário ali dentro, que foi uma coisa que, porra, nunca tinha acontecido dentro do Big Brother. Ela se aproximou de quem? Da Juliette, a nordestina, que estava sendo mais uma vez subestimada, que já aconteceu em outros casos dentro da... Ela entrou com uma visão muito estratégica e muito marqueteira do jogo. Mas, assim, uma visão que né? Nunca participei de BBB, não sei como é que é estar lá dentro, mas uma visão de quem assiste, de quem assim minimamente acompanha as polêmicas de fora, não tem como você manter esse personagem, essa tua estratégia de jogadora ao longo de muito tempo. Uma hora essa máscara vai cair, uma hora você vai revelar que você deixou de seguir o Bolsonaro porque você sabia que isso ia dar merda lá na frente. E acabar se esquecendo dessas câmeras, entendeu? Eu acho que foi muito mais questão, a Sarah, assim, eu acho que foi muito questão de, tipo assim, de se perder no personagem. Ela entrou ali com um personagem muito forte, um personagem que ela se aproximava das minorias, ela ajudava essa minoria, que tanto é que ela foi a única pessoa que não julgou o Lucas, depois de toda aquela polêmica que teve com a Kerline e tudo mais, e com a Carol, enfim. Ela foi a única pessoa que se falou, não vou julgar porque eu não soube o que aconteceu, e que todo mundo aqui fora, caralho, ela é foda, vamos bater palmas para ela. E depois você viu que ela se perdeu. Como que uma pessoa que defende tudo isso do nada vira o jogo contra a Juliette por coisa que até hoje, assim, uma pessoa que acompanha o bebê, eu não consigo entender o porquê que ela criou tanto ranço da Juliette, por que ela se aproximou tanto do Rodolfo, que é um cara, assim, machista, homofóbico, racista, ele, assim, todo de péssimo que pode ser personificado numa pessoa, para mim, é ele. Tanto é que Ludmilla maravilhosa deu um show na casa, na festa de sábado, entendeu? Então eu realmente não consigo entender como uma pessoa que ao mesmo tempo se aproxima do Lucas, ajuda o Lucas, se aproxima do Gil, que é um gay afeminado, nordestino, enfim, que tem tudo para ser, tipo, tanto é que Rodolfo e Caio não suportam ele, né? Você pode ver que pessoas preconceituosas tem de tudo para não gostar dele, e ela se aproxima e ao mesmo tempo se aproxima tanto dos bastião, sabe? Não dá liga, não faz sentido isso. E aí a gente vê que ela muda o jogo dela completamente e a gente começa a ver as falas dela sobre a pandemia, as falas dela sobre a vacina, enfim, aquela coisa horrível e que, querendo ou não, chateou muita gente, porque eu fui uma dessas pessoas que realmente curti muito a Sarah, queria que ela estivesse na final, entendeu? E aí você vê essa mudança repentina dela, eu acho que a mudança do público, ela veio muito também dessa mudança que ela apresentou na casa. Foi a queda da máscara, né? Porque, assim,
ela criou um personagem que não existia, que ficou bem claro que aquilo ali que ela apresentava não era real. Nossa, sim. Ela tem. Foi total se perdeu no personagem e ela se perdeu no jogo, né? De grande jogadora, ela começou a não saber o que fazer dentro do jogo. Acho que esse foi o maior problema, né? O que o Soares falou, né? Acabou o Gabinete do Ódio, ela não sabia mais o que fazer. Mudando agora um pouco sobre o foco de personagem, né? É a menina Vitória Tubos, né? VTube, que tá ganhando, tá se alçando, né? Para o favoritismo que ela não, acho que ela não tinha antes, né? Ela tava ali no grupo das plantas. E aí agora ela entra com esse lugar da rainha do Gambito, né? Falei tal errado o nome da série, né? Ela virou total essa rainha do jogo, do tabuleiro, né? Ela colocou, ela fez todo o jogo para colocar a Sarah no paredão e aí ela tá voltando hoje, né? Espero que seja uma liderança interessante, assim. Né? Mas A gente tá gravando em um período que a gente não sabe o que aconteceu, mas acho que vai ser uma liderança interessante. Mas essa redenção da VTubos é justamente porque ela tá entregando o que as pessoas querem ver, né? Que é o jogo. Então ela, quando ela era só a falsa amiga da Juliette, que ela continua sendo, inclusive, o pessoal não gostava dela, mas agora ela, tipo, ela tá. Não sei se as pessoas continuam gostando, estão começando a gostar dela, mas assim, ela já não tem tanto um ranço, né? Eu acho que até a falsidade dela, o pessoal já vê como jogo, virou meme, né? Ah, joga e joga, porque né, ela usa a falsidade dela para se manter ali viva no jogo. Então, e ela tá entregando isso, né? Que são estratégias, sacadas inteligentes. Então é isso, Big Brother só vai gostar de você quando você entrega o que as pessoas querem ver, né? Outro personagem que vai do céu ao inferno sempre é o Fiuk, né? O Fiuk total, às vezes as pessoas odeiam, às vezes as pessoas amam. Eu tô na fase ódio ao Fiuk, porque toda hora o Fiuk virou o perseguidor, né? Qualquer o Fiuk, Juliette fez isso. Não tem nada a ver com a Juliette a pauta, mas ele vai e fala da Juliette, porque sim, né? Eu nunca amo o Fiuk, Não, gente. mas Ou eu odeio mas ele ou eu sou indiferente. Exatamente. Não, super concordo. Ele exatamente, não tem amor, né? Mas ele oscila entre essa indiferença e esse ódio, né? Cara, meu top 3 atual, assim, eu comecei falando que a Juliette é superestimada, porque acho que sim. Acho que ela não é isso tudo. Ela é legal, mas acho que o fã-clube dela é pior do que o fã-clube da Manu Gavassi. E passam muito pano para qualquer coisa que a Juliette faça. A Juliette apresenta diversos defeitos e as pessoas amam, mas acho que defeito não tira o favoritismo que ela possa ter, né? Enfim, o meu top 3 tem a Juliette. Eu vou fazer um top 4 porque eu não tenho que uma das pessoas do meu top 3 não são equivalem como um só, que é a Juliette, o Gil e Jomila, né, que é João e Camila. Que amo os dois, não sei qual dos dois eu amo mais. Nossa, eu tô muito nessa indecisão também. Assim, João, Camila é certo no meu top 3. E Gil e Juliette eu não sei muito bem no que pensar. Porque no momento eu amo o Gil, porque, cara, ele é muito engraçado. Não tem como você não gostar dele. Mas em outros momentos eu fico, porra, Gil, por que você tá sendo assim? Eu tiro ele do top 3. Mas em questão de Juliette, eu também penso às vezes muito que ela é muito superestimada, ela fala muita merda assim, e que em nenhum momento a internet, as redes, se colocam contra ela. Então, eu acho que agora o meu top 3 seria Camila, João e Gil. Assim, posso ser cancelada por esse meu comentário? Posso ser, né? Esse é o meu posicionamento. Apesar que eu sei que não vai ser isso. Eu sei que Juliette acerta na final. Assim. Eu acho que minha torcida tá mesmo pro João mesmo. Não tenho. Eu gosto da ideia de ver um professor ganhando. Gosto dessa ideia. Uma top 3. Top 3 que a gente quer saber. Mas vai pro João, pra Camila e em terceira Juliette. Então, acho que eu ficaria com assim, mas com o primeiro lugar bem distante dos outros dois. Sim, Gosto. João e Camila, para mim, também estão muito à frente, sabe? E os dois, eles são um exemplo de como as preferências do BBB são fluidas, né? Porque João e Camila, no começo, eram muito tidos como plantas, né? Então, pessoal, essa foi mais uma edição do Farofa Cult. Muito obrigado por vocês que estão aí ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.
Continue acompanhando em todas as plataformas de streaming de áudio. E é isso. Beijinhos. Tchau, gente. Foi muito bom conversar com vocês. Até a próxima. Beijo, meu povo. E um beijo, queridos. E feliz aniversário pra Joana. Valeu, gente. Verdade. Feliz Happy aniversário. birthday.